Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Entenda por que o valor do dólar tem caído nos últimos dias. Na contramão das expectativas, o mercado brasileiro vem se descolando dos mercados globais. O dólar fechou em baixa de 1,07% na terça-feira, 22, aos R$ 5,05, o menor patamar em quase 8 meses. Somente em fevereiro, a moeda americana registra uma queda de 4,78% perante o real. No acumulado de 2022, a desvalorização é de expressivos 9,39%. Nesta quarta-feira, 23, a moeda americana chegou a ser cotada a R$ 5,00, o menor valor desde junho de 2021. E não é só o dólar que está cedendo ante a divisa nacional. O euro também está em trajetória de queda, com uma desvalorização de 3,99% em fevereiro e 9,30% no acumulado de 2022. No ano passado, o dólar avançou mais de 7% perante o real, que ganhou o título de moeda do G20, que mais perdeu valor em 2021. O Ibovespa também deixou a desejar e acumulou uma baixa de 12% ao longo dos 12 meses. Para 2022, era esperado um cenário ainda nebuloso, embalado pelas eleições presidenciais. Para que se possa entender essa conjuntura que surpreendeu o mercado, especialistas ouvidos pela reportagem avaliam o que está acontecendo com o câmbio. Denis Esteves, especialista em renda variável da Blue3, explica que o fluxo recorde de capital estrangeiro no Brasil é um dos principais fatores para essa queda das moedas fortes. Atraídos por juros elevados e por uma bolsa bastante descontada em relação à média histórica, os investidores estrangeiros deixaram cerca de 55,8 bilhões de reais na B3 somente nestes primeiros 2 meses do ano. Vale lembrar que a taxa básica de juros da economia, a Selic, está em 10,75% ao ano e deve chegar aos 12% até dezembro. Essa taxa serve de parâmetro para a renda fixa, isto é, quanto maior a Selic, maior a rentabilidade dos títulos públicos que são livres de risco. Já nos Estados Unidos, o Banco Central Americano, Federal Reserve, ainda não começou a elevar os juros, o que aumenta o custo de oportunidade em relação aos ativos brasileiros. Vemos uma força de disposição de dólar muito forte no mercado, afirma Esteves. Para o especialista da Blue3, a moeda estrangeira deve buscar o patamar de R$ 5,00 já nas próximas semanas. Essa é uma visão compartilhada por Paloma Brum, analista da Toro Investimentos. Observamos um movimento de forte correção nos preços de ativos na Bolsa Brasileira ao longo do último ano, assim como uma forte desvalorização do real, de quase 40% no acumulado de 2020 e 2021, o que tornou os ativos brasileiros mais baratos para os estrangeiros, explica. Paralelamente, o aumento dos preços das commodities é o terceiro pilar que forma a tempestade perfeita em favor da apreciação do real. Diante da retomada da economia global, a alta nos preços de commodities metálicas e agrícolas também tem um peso relevante na entrada de capital no Brasil. O aumento das exportações de insumos favorece as receitas de exportadoras e, portanto, traz mais moeda forte para o Brasil, fortalecendo o real face às demais moedas, ressalta Brum. A escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia derrubou principalmente a bolsa americana e as bolsas europeias. O CPI 500 está em queda de 10,25% em 2022, enquanto o Ibovespa sobe 8,63% no mesmo período, caminhando aparentemente indiferente ao conflito. Matheus Giaconelli, analista de investimentos da Nova Futura Investimentos, afirma que uma das teses que explicam esse otimismo, e o fortalecimento do real mesmo em face de uma possível guerra, envolve a migração de capitais das regiões mais sensíveis ao embate. Uma tese que fica no radar é a de que o fluxo de capitais que está saindo da Rússia pode ser redirecionado para o mercado brasileiro, outro país emergente, afirma Giaconelli. E como vemos essa massa de investimentos vindo para o Brasil, há o fortalecimento do real perante o dólar. O estresse entre os países também pode gerar interrupções nas cadeias energéticas e, por consequência, valorização dos preços de commodities como o petróleo. Se uma crise vier, há casas já falando de um patamar de $100 a $120 o barril, afirma Esteves, da Blue3. E como boa parte da Bolsa Brasileira, é formada em sua maioria por commodities e bancos. Esse cenário traria um movimento de especulação para esses produtos e para os papéis de petroleiras como a Petrobras. Contudo, os investidores devem acompanhar com atenção os passos do presidente russo Vladimir Putin em relação à Ucrânia.
na visão de Felipe Isaac, sócio da Negen Capital. Em um segundo momento, o acirramento do conflito pode ter potencial de trazer uma valorização muito forte para o dólar. Isso porque, historicamente, em momentos de estresse, os investidores buscam proteção em moedas fortes. Caso se confirme um conflito de fato, poderemos ver sim a moeda americana se fortalecer muito perante o real e interromper esse ciclo de apreciação da nossa moeda, explica Isaac. Para os especialistas, a queda pode ser uma oportunidade para quem precisa criar reservas em moedas fortes, como uma forma de proteção para períodos de crise. Entretanto, o indicado é que o investidor faça isso aos poucos, comprando pequenos montantes, até porque é difícil prever qual será o piso que o dólar e o euro vão atingir. Ir comprando aos poucos, em dias diferentes, para tentar buscar um preço médio melhor, em vez de comprar tudo num único dia, o que travaria uma única cotação e poderia fazer com que a pessoa não consiga se beneficiar de cotações ainda mais favoráveis em outros dias, ressalta Brum. A mesma dica é dada por Isaac, da Negen Capital. É muito difícil acertar o ponto mínimo das moedas fortes. O ideal, seja para turismo ou para enviar dinheiro ao exterior, é escalonar as compras, fazer de pouco em pouco. Sempre que as divisas caírem, vai lá e compra mais. Assim o preço médio fica bem menor do que se o investidor comprasse em um único dia, afirma. Copyright Estadão. Todos os direitos reservados.